resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. No vídeo de hoje do canal, renovação de Luciano, saída de jogadores e mercado da bola bombando. Então, vambora pro vídeo. Luciano renova, hein? Para começar por aí. Pois é, Tirone. Salve, Tirone, salve, galera. Isso era, digamos, aquela pedra cantada, né? Depois das renovações de 3 anos, né? Do Rato, do Alisson e de alguns outros titulares, o Luciano, que tinha um ano a mais de contrato, fica até o final de 2026. Ele tinha mais um ano de contrato. O São Paulo consegue mantê-lo até 2026, muito por conta do final da temporada que ele teve, quando transformou-se no melhor jogador do time, né? O São Paulo espera fazer a mesma coisa com o Wellington, por conta da lateral esquerda, que tem mais um ano de contrato. É aquilo, é um efeito meio dominó, né? O primeiro tem mais um ano de contrato, você dá mais tempo. Então foi assim com o Rato, foi assim com o Alisson, tá sendo assim com o Luciano. O São Paulo vai tentar fazer a mesma coisa com o Wellington. Em relação ao Wellington, eu acho óbvio, acho mais difícil do que com o Luciano, com o Rato e Alisson, por conta da idade, do potencial de venda, né? Para o Alisson, para o Rato e para o Luciano, acho um grande negócio também para eles. Mas o fato é que o São Paulo fica com esse jogador por mais 3 temporadas. E é aquela questão, né? Que é assim como o Rato, o Alisson e tudo mais, é o correspondente à gestão Júlio Casares. São mais 3 anos, assim como é o contrato de Name Rights Morumbis, 3 anos, né? Então, o Casares vai fazendo um colchão de garantia dentro e fora de campo para o seu mandato. E essa renovação era meio que já uma certeza e foi confirmada antes mesmo da virada de ano. E acho que ele faz por merecer isso. Ele, na verdade, virou o jogo, né? Virou o jogo nos últimos meses aí, né? Ele estava, quando chegou o Lucas e o Ramos, o Luciano vai sobrar, tal. Não sobrou. Ficou ele. E pós-Copa do Brasil, que ele não era titular, ele virou um dos principais jogadores, jogou bem. Aí ficou nesse negócio, não vai, não vai, e aí renova. Tem uma questão, né, dentro de campo, né, que a gente já fala muitas vezes, né? Bom, o cara ficou. Então agora tem Luciano, Rames, Caleri, Lucas, muita gente para pouca vaga, né, daqui para frente. Então, aí são 2 questões. A questão do campo, dessa disputa, não vai caber todo mundo. A questão aí de contrato, Lucas renovado, é bom você lembrar, porque o Lucas também foi até 2026, ele não foi uma renovação, né? Foi um contrato agora de longa duração e não um simples empréstimo de 6 meses, era mais ou menos essas condições. Lucas também até o final de 26, é isso mesmo, também é essa característica das 3 temporadas. Aí dentro de campo tem essa questão de, em tese, não dá para todo mundo se acomodar no time do Dorival, e tem uma questão fora de campo também que a gente precisa ficar atento, que é a questão do Caleri. Dessa turma toda, é o que teve o contrato mais antigo, é que o empresário falou lá do atraso, é que o empresário falou, então, né, o empresário já conseguiu 3 aumentos para o Caleri nesse tempo todo. Veremos os próximos passos aí fora de campo também em relação ao Caleri, se o efeito dominó vai atingir o Caleri ou não, saca? Porra, mas aí fica difícil, hein? Então, aí não dá. Um vai embora, o Caio Paulista vai embora, o outro, não, eu quero aumento também, aí dá aumento. Não há quem aguente. É um pouco assim. E o contrato do Caleri, só para constar, vai até também o final de 2026, né? Então já está com uma multa grande, tal. Então, essa turma toda tem contrato longo. Eu só estou dizendo que o empresário do Caleri fica lá. O cara, qual é o teto? Quanto é não sei o quê, tal. Enfim, só para colocar em questão. Mas Alisson, Rato, Luciano, Caleri, Lucas tem contrato até 2026. São Paulo acho que não tem, do meio para frente, grandes preocupações em termos de renovação e tudo mais a partir de agora. Muito bem. Rafael Figueiredo manda aqui. Salve Panetone e Uva Passa. Gabrielzinho, que é o Gabriel Sato, tweetou que há uma possível proposta árabe de $4 milhões pelo Rato. Sabem de algo? Como o Arnaldo disse, o Rato também tem contrato até 2026. Ele renovou outro dia, né? O contrato. Isso. É isso? Isso. Agora, o Rato tem uma multa grande. O que o Gabriel fala é que, por a idade, nunca fez um contrato fora do Brasil, etc. e tal. Mas o São Paulo não pretende vender, a não ser pela multa.
né? Então, se pagarem a multa do Rato, do Luciano, do Caleri, que são multas altas, talvez o cara saia, mas o São Paulo não pretende vender. Tem outro jogador menos movimentado que o Santos, mais movimentado também, porque tem notícia envolvendo aí vários setores do time, tem a parte da grana de entrada. Vou começar dentro de campo, que é o que o torcedor gosta mesmo, né? O Beraldo está viajando hoje, daqui a pouquinho, inclusive, para França, vai fazer exames médicos no PSG e vai ser jogador da equipe francesa a partir de 11 de janeiro, quando reabre a janela de transferências. É importante frisar que o São Paulo está vendendo a sua parte, juntamente com 15 de Piracicaba e com o próprio Beraldo, por algo em torno de 20 milhões de euros. Claro que existem descontos, impostos, mas o valor cheio é 20 milhões de euros. O São Paulo, num primeiro momento, tem 60%, mas já acordou com o Beraldo que vai reter 10% dos 20% que o Beraldo tem. Foi o acordo para negociação. Então, o São Paulo pula para 70%. E aí tem a parte do 15%, que é interessante a gente explicar, porque o 15%, como o Beraldo será pago em 3 parcelas, o São Paulo não tem obrigação de passar os 20% do 15% na primeira parcela. Ele pode pagar só na última. Qual vai ser a proposta do São Paulo ao 15%? Eu repasso na primeira, mas você me dá uma parte da porcentagem que você tem. Se o 15 de Piracicaba topar, o São Paulo aumenta dos 70%, pode chegar a 75% ou até 80% dos valores. Se o 15 não topar, ele recebe 20% na última parcela, que é só em dezembro do ano que vem. Então vai ter que esperar bastante para a entrada desses 20%. Então o Beraldo indo embora, relaciona com a outra notícia que eu tenho. O Independiente, o Tevez falou como técnico que gostaria que o Alan Franco representasse, a torcedora é íntia do Independiente, e ele gostaria que o Alan Franco viesse para essa temporada de 2024, para a equipe argentina. Bem, vamos lá, o que eu apurei hoje com a direção do São Paulo. O Alan Franco tem contrato até 2025, então mais 24 meses, a multa é alta e mais, não há intenção de negociá-lo. Foi esta frase que eu recebi, não há intenção de negociá-lo. Por quê? Porque o Beraldo, num primeiro momento, o Alan Franco, num primeiro momento, é o substituto imediato do Beraldo. O Diego Costa é o substituto do Arboleda e o Alan Franco é o substituto do Beraldo. Como o Beraldo sai, o Alan Franco entra como titular, pelo menos no início da temporada. Aí, Edu, só para ilustrar o que você falou, o Tevez, que é o técnico do Independiente, falando, né, sobre o Alan Franco, ele de olho no Alan Franco. Necessito de alguém identificado com o clube e sei que Alan é muito torcedor do Independente. Foi como disse a ele pelo telefone, preciso de você aqui para podermos brigar pelo título. Agora são coisas de negociações. Não é fácil, quer dizer, já houve até um contato do próprio técnico com o Alan. Pelo do São Paulo, não há intenção de negociar. É claro que futebol é negócio, né? Existe uma multa. Se o Independente pagar a multa e o Alan Franco falar, eu quero ir, aí o São Paulo não tem o que fazer. Tem que receber o dinheiro da multa e liberar o atleta. Mas ele não deve ser negociado, mesmo com o Ferrarese voltando de lesão depois de um ano. E aí tem uma terceira informação, que é do Ferreirinha. Essa é uma novela que está sendo esticada aí até os últimos capítulos e acho que não termina nessa temporada. Ela vai virar o ano e começar a ser exibida novamente a partir de 2 de janeiro, porque a negociação não está caminhando com o Grêmio. Enquanto já está tudo meio alinhavado, mais ou menos certo, tempo de contrato, salário com o representante do Ferreirinha, e isso já está há mais de 3 semanas, o Grêmio, que ainda nem conseguiu renovar com o Renato Gaúcho, está esperando uma resposta do Renato neste final de semana, o Grêmio, por enquanto, está colocando dificuldades. E as dificuldades são aquelas que sempre atrapalham o São Paulo, financeiras. O Grêmio quer uma multa gigante para liberar o Ferreirinha do seu último ano de contrato. E num primeiro momento, pode ser que mude, mas num primeiro momento não aceita nenhum jogador daqueles que estão em disponibilidade no São Paulo. Então, enquanto não se encontrar um denominador comum na parte financeira, o Ferreirinha continua sendo, por enquanto, um sonho. Mas é importante frisar, a negociação não está encerrada. Ela está parada porque não houve evolução, mas não está encerrada. O interesse do São Paulo segue no Ferreirinha. Então, são as principais notícias aí do São Paulo. Tem uma pequenininha a gente diria de rodapé, né? Que 2 jogadores, que a torcida, um já está fora há um tempo, que é o Thiago Couto, goleiro, jogou no Juventude, subiu o Juventude, foi cedido em definitivo para o Sport. E um jogador que a torcida tem muito carinho, mas jogou pouco nessa temporada, o Pedro Vilhena, está sendo emprestado para o Sport por uma temporada sem direitos fixados. Então ele vai ganhar mais experiência jogando a Série B e o Campeonato Pernambucano e os demais torneios que o Sport participar durante 2024. Só para arrematar aqui o noticiário do Edu, temos os números aí do Alan Franco, né? Já que o Tevez está pedindo pelo zagueiro no Independente, a gente tem os números dele nessa temporada. 32 jogos para ele, 2 gols, 4 assistências, 4,6 duelos defensivos por jogo, 1 desarme e 2,6 rebatidas por jogo, como o Edu já apontou aqui, né? Nessa saída de Beraldo seria uma peça importantíssima aí para o Dorival nesse elenco, mas também está sendo assediado
pelo seu ex-clube, pela identificação, pelo atleta que é, enfim, Edu, claro, também segue acompanhando. Beleza? Agora já sei que Bora falar agora sobre o São Paulo, que recebeu nas últimas horas uma oferta do Independiente da Argentina. Time que tem Carlitos Tevez como técnico gostaria da contratação de Alan Franco, zagueiro comprado para essa temporada de 2023 do Atlanta United e que até agora não vingou com a camisa do São Paulo. O tricolor prometeu bancar $1,5 milhão, desembolsou até agora $300 mil e não conseguiu ver o Alan Franco se tornar titular em momento algum. E óbvio que ele fez partidas como titular, mas esteve sempre muito distante da condição de um zagueiro de primeiro nível. Até por isso existe a possibilidade real de o tricolor negociar. O Independiente trabalha com duas propostas. A primeira de empréstimo com opção de compra, a segunda assumindo tudo aquilo que o São Paulo prometeu pagar ao Atlanta United, algo na casa de $1,2 milhão em parcelas para os próximos anos. O negócio nem é tão ruim para o São Paulo, que se livra desse custo alto e de um zagueiro que é estrangeiro, ocupa a vaga de gringo e ao que parece não vai dar certo no São Paulo. Alan Franco tem salário alto, jogador que não conseguiu se tornar peça importante. O grande problema é que o São Paulo tem tido baixas para esse setor. Beraldo foi vendido para o PSG. Vale a lembrança de que o Matheus Bahia não vai ter seu contrato, ele optou por não renovar o contrato com o São Paulo e o Valse também não está fazendo parte dos planos. Então se mais um zagueiro sair, certamente o São Paulo vai precisar buscar alternativas no mercado e até para zagueiros as opções andam bastante caras. Bora mudar de assunto e falar agora sobre um pacotão de boas notícias para o São Paulo na reta final de temporada. No ano de 2023, marcado pelo título inédito da Copa do Brasil, o São Paulo também conseguiu a maior venda da história de um zagueiro no futebol brasileiro, Beraldo, negociado com o PSG por €20 milhões, que equivalem a R$107 milhões. Na teoria, o São Paulo ficaria com apenas 60% desse valor, é esse o percentual que tem direito. Mas o São Paulo trabalha nos bastidores para morder 30% dos direitos que pertencem ao Beraldo e ao 15 de Piracicaba. Dessa maneira, o São Paulo pode ficar com até R$97 milhões da venda. O tricolor também fechou os name rights do estádio. A partir de agora, o Morumbi passa a ser chamado de Morumbis pelos próximos 3 anos, R$75 milhões garantidos, R$25 milhões por ano. Ainda há a possibilidade de pagamento de mais R$15 milhões durante esses 3 anos de pacote, caso metas relativamente fáceis sejam alcançadas. Para completar o pacotão de boas notícias para o São Paulo, que passou por muitas dificuldades financeiras, ainda passa, mas vai ter um fluxo de caixa um pouco mais tranquilo no próximo ano. O São Paulo já fechou um novo patrocínio master, a Superbet será a parceira do São Paulo. Dessa maneira, o patrocínio master do São Paulo salta de R$24 milhões por ano para R$52 milhões. O tricolor assinou um contrato de 3 temporadas com a Superbet. Estamos falando de R$156 milhões de receita somente com o peito e as costas do uniforme do tricolor. Só para arrematar sobre o São Paulo, mais uma atualização importante. Thiago Couto, goleiro que esteve emprestado ao Juventude, foi vendido ao Sport nas últimas horas. Vai em definitivo, o tricolor mantém um percentual de uma venda futura. Na mesma negociação, o São Paulo também se acertou para emprestar o Pedro Vilhena, meia da base, muito bem avaliado, teve recentemente seu contrato renovado, ele vai por empréstimo no Sport. Se tiver boa participação por lá, pode ser útil num futuro não tão distante com a camisa do tricolor. Hora de atualizar. Então, pessoal, a notícia que pegou o pessoal de supetão ontem foi, no final da noite, a renovação de Luciano. O contrato que vencia em dezembro de 2024, agora vence apenas em dezembro de 2026. Ótima notícia. Jogador que fez merecer, levou o São Paulo nas costas no final do ano aí, já que o Lucas se machucou, o Ramos se machucou, e ele vestiu a camisa, ele foi o maestro e, cara, tem merecimento e muito pela renovação de contrato. Um jogador que com o Dorival melhorou bastante, e se ele aceitar esse papel, principalmente de Coringa, ele vai ser fundamental para o São Paulo. Um jogador que quando entra muitas vezes ajuda a mudar o jogo. Tudo bem que realmente tem uma coisa que me incomoda no Luciano, que ele perde uns gols assim que não pode perder, entendeu? Mas final do Brasileiro, o São Paulo só chegou onde chegou por causa do Luciano, gente. Então, assim, é uma peça importante no elenco, já tá desde 2020 no São Paulo, bem identificado. E achei legal, achei uma ação legal. Agora a gente fica na expectativa de outras renovações, principalmente a do Wellington. Se o jogador vai bem na temporada, ele tem que ser remunerado de acordo, e ótima notícia para o São Paulo. A gente achava que poderia se alongar essa história do Luciano, como a gente acha que pode se alongar essa história do Wellington, mas o Júlio Casares foi lá e resolveu. Então, assim, realmente uma notícia muito boa, e o elenco do São Paulo continua aí, né, se mantendo. Falando mais de São Paulo, vamos começar falando aí do Ferreirinha, né, a questão está sendo o Grêmio. A gente não sabe se é porque o São Paulo se facilitaria para outro clube como o Bahia, que parece agora que tem interesse no jogador, o Bahia do Rogério Ceni.
Então vamos ver. Em São Paulo o jogador tudo é certo, né? Mas não basta ser São Paulo o jogador, né? Tem que ser São Paulo e Grêmio. Então assim, a gente fica com o pé meio atrás, né? Com relação a essa negociação, porque ele vem se arrastando bastante. E o Grêmio vem demonstrando aí muitas dificuldades. Mas as negociações são assim, né? O problema é que de vez em quando é um peso para um e um peso para outro, né? Mas vamos ficar de olho aí na situação do jogador. E vamos torcer para que o São Paulo consiga fechar um negócio, porque ficaria com um jogador de velocidade pela esquerda e outro pela direita, né? O Eric e o Ferreirinha. Coisa que o São Paulo não tem há muito tempo, né? E aí você pode mudar bem o jogo. Então vamos ficar de olho, Ao que parece o jogador quer vir. Tá tudo certo de jogador de São Paulo, mas falta um porém, e o porém é o Grêmio. Falando de Alan Franco agora. Cara, é o seguinte, eu acho que ele fez uma boa temporada, tá? Começou meio fora de esquadro, mas no final, sempre quando entrou seguro, conseguiu segurar aí o nível da zaga e foi bem, tá? É o que eu falo, no início perdido, errava muitos passes e tal, mas depois se adaptou e, cara, São Paulo hoje tem 4 bons zagueiros, né? Era o Beraldo, o Arboleda, Ferrarese, Diego Costa e Alan Franco. Eram 5, agora você tem 4. Eu acho que você não pode abrir mão deles, né? O Beraldo tá indo embora, então você fica com os 4. O Ferrarese voltando de contusão. Então você tem o Alan Franco e o Diego Costa. Mas assim, todos eles quando entram dão conta do recado. Então acho que isso é importante. Até porque é uma temporada longa, os jogadores se machucam e você precisa ter plantel. Lembrando que o Matheus Belém, diferentemente do que o Nicola falou, o Matheus Bahia, São Paulo não quis renovar de acordo com informações por questões técnicas. Acho muito esquisito, porque o jogo que ele fez contra o Red Bull Bragantino, ele jogou demais e foi o melhor em campo. Mas a gente respeita e deve estar indo para o Red Bull Bragantino. Achei muito esquisito essa negociação entre o Belém e o São Paulo. Mas, bom, vida que segue, né? Mas ainda assim, com 4, ainda acho meio puxado, né? Mas vamos ficar de olho aí, né? Quem sabe ver alguma novidade. Acho difícil para a zaga, porque o São Paulo hoje está muito focado na lateral esquerda em renovar com o Hector, em trazer mais alguém para reserva ou para disputar a posição com o próprio jogador. E mais a sombra do Caleri. Então ainda falta. Se você pensar que dia 6 de janeiro o São Paulo volta para a pré-temporada, ainda falta gente, né? E para fechar as vendas, né? O São Paulo vendeu lá o Thiago Couto, goleiro da base, ficou muitos anos na base. Foi bem no Juventude, foi o goleiro do Juventude. O Juventude subiu para a Série A. E o São Paulo vendeu o goleiro para o Sport. E nesse pacotinho foi o Pedro Vilhena por empréstimo para ganhar experiência, acho importante. É um jogador que na base era muito bem falado, né? Quem sabe ele consiga despontar o seu futebol no esporte e voltar para o São Paulo com uma bagagem maior e poder agregar em 2025. Né? É isso, gente. É o São Paulo que não para. É notícia toda hora, viu? Você achava que não ia acontecer nada, bum, renovação do Luciano. E isso sem falar no pacotão de boas notícias que o próprio Nicola falou, né? Contrato com a Live Nation de mais de 60 milhões de reais que já foi aprovado pelo Conselho. O Morumbi, o Naming Rights, né? 25 milhões de reais, mas você tem bonificações que podem chegar a 30 milhões de reais por ano. E de acordo com o que é dito pela empresa, são bonificações que são possíveis de serem atingidas. Então, assim, você pode variar de 75 a 90 milhões de reais em 3 anos. Então, são receitas novas. O Beraldo, que está de saída, infelizmente, baita zagueiro, mas que saiu com o título ali, ó, marcado no peito de campeão da Copa do Brasil. Sabe, principalmente na saída de bola e com a bola no pé, é muito bom. Isso vai fazer falta. Ele iniciava as jogadas, vai fazer falta. Mais que os outros tenham a sua qualidade, nenhum deles tem a saída de bola do Beraldo, né? Então, bom. Mas aí é uma proposta irrecusável para um clube que ele não pode também recusar, que é o Paris Saint-Germain hoje, que apesar de não ter um título de Champions, é um time que está sempre na Champions, é um time que está sempre brigado pelo campeonato francês, então era irrecusável, uma proposta muito boa. E vamos ver agora qual a porcentagem o São Paulo vai adquirir do jogador, né? Porque 60 eram garantidos, já conseguiu 10 do Beraldo, talvez consiga um pouquinho mais do 15. Então é isso, gente. É o São Paulo aí de final de ano aí, eu acho que é positivo, né? Mas você vai falar do Traíra lá paulista? Vou falar, não vou perder mais meu tempo. Já deixei minha opinião sobre o assunto. Eu acho que o jogador tem que querer vestir a camisa do São Paulo. Isso ficou bem claro aí com relação ao Luciano.
pessoas criticam o Rato ano passado, mas eu gosto de reforçar. O Rato quis vir para São Paulo, tendo uma proposta muito melhor do Fortaleza. Então, assim, eu acho legal. Ainda mais nos dias de hoje, que o jogador não é muito assim, ligado ao clube, à camisa. Eu acho que o São Paulo tem jogadores ali que, pelo menos, assim, fazem questão de jogar no São Paulo, né? O Lucas Moura, que esse sim é torcedor e veste a camisa. Mas o Luciano é o que se transformou num símbolo na época ruim e na época boa. Então acho que é importante. E agora é aguardar aí as novidades no final do ano. Eu não me surpreenderia se viessem mais novidades até o dia 31 de janeiro. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas últimas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de inscrever no canal, ativar o sininho para notificações e como eu sempre como eu sempre peço nesse vídeo, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações, tricolores, uma ótima sexta-feira a todos, um ótimo fim de semana a todos e valeu! Aí pessoal, eu tô aqui com a minha conta da Monetize aberta, tá? Os gráficos de venda. Tô aqui também com a minha conta da Hotmart aberta. Vou estar atualizado aqui para você ver. Clicar aqui no dia 1º de abril ou dia 28 de abril. Vou clicar em aplicar e também em filtrar. Veja que dá para fazer muita coisa, né? Se você aplicar técnicas de YouTube, tá? Esses vídeos do YouTube, a maioria deles eu nem apareço e dá para ter um resultado legal. Nos últimos 28 dias, esse aqui é o meu saldo, que eu ainda não fiz saque. Então eu vou deixar o link embaixo agora do meu treinamento, onde eu estou ensinando muitas pessoas a conseguirem iniciar nesse mercado em vídeos no YouTube sem precisar aparecer, tá bom? Passa lá, faz a sua inscrição, eu te espero lá na área de membros. Valeu!